Boa tarde, eu sou o professor Esteban. Hoje é uma quarta-feira, dia 18 de outubro do ano gregoriano 2023. Crônica que chama Memórias de Bálsamo. Lembrando que essa crônica, como a anterior, está gravada, né? Tem um áudio no canal Aglaia Literária. Bom, como introdução, estava falando algumas coisas sobre a memória a partir dos 5 sentidos, né? E como se dá isso na literatura e a diferença que há, uma coisa específica da crônica, que por mais que invente o personagem, o ambiente é, digamos assim, é bem real, né? Mais real do que realista, né? Porque existe realista, sim, existe no século XIX existiu o realismo na literatura, né? Mas no caso da crônica não é real, fala de ruas que realmente existiram, né? E a cidade tem um protagonismo, né? Nesse aqui, por exemplo, nessa crônica, Memórias de Bálsamo, claro, o cronista lembrando a partir dos aromas, do cheiro, né? E lembrando de uma Manaus do século XX, né? De algumas décadas atrás, né? Mas é Manaus, né? Está falando da cidade. E aí, na crônica, nessas chamadas crônicas urbanas, a gente vê claro que o protagonismo está com a cidade, né? Então, tradução da crônica, Memórias de Bálsamo. Memórias de Bálsamo. Miramos la ciudad y la vemos en nuestro tiempo casi siempre como una pérdida. Somos eternos enamorados de nuestra ciudad y cada canto es un encanto que identificamos como un fragmento de nuestras vidas que no vemos pasar y nos gustaría cristalizar como tiempos en el espacio. Quizás por esto, cuando nos piden que nombremos partes de la ciudad como con las que nos identificamos, siempre relacionamos objetos antiguos. En este sentido, la ciudad corresponde a una imagen simbólica que puede relacionarse con las diversas dimensiones de los sentidos. Las ciudades huelen, lo que nos permite identificar partes de ella por su aroma, dando contenido a los lugares como espacios de vivencia. Cualquiera que haya vivido en Manaus en los años 60, seguro que recuerda el olor a pescado fresco, a menudencias de vacuno, a frutas nuevas como perfume de tierra, agua y selva, que se respiraban en las adyacencias del mercado grande. En el mismo mercado, frente al río, durante la crecida, el olor a pescado frito invadía todos los cantos. Vou ler então em português. Na rua Barão de São Domingos, o cheiro úmido de estivas saía dos armazéns para a rua, e talvez por isso que eram chamados de armazéns de secos e molhados. Então, a primeira coisa que chama atenção a partir daqui, e daqui para frente vai se repetir muito, é nome de ruas. O nome próprio não é a mesma coisa que o nome de um objeto qualquer, né? Se for de uma pessoa, por exemplo, Esteban. Aí, se for em inglês, Steve, vamos supor que estou andando pela rua de Nova York, apesar que nunca fui lá, mas vamos supor que estou lá, alguém me chama de Steve, não sabe o que está falando comigo. Se estou andando em Paris e chamando de Stefan, não sei como se... também não vou olhar, porque meu nome é Esteban, né? Então, para que eu identifique que está falando comigo, tem que falar Esteban. Então, em particular, os nomes próprios, com pessoas, né, que a gente está lidando diretamente, creio que não se traduz. Outros nomes, né, que são mais conhecidos, né, literatura, autores, e tem que ver qual é o costume, como se costuma chamar, né?
Eu já comentei aqui um exemplo que em espanhol eles traduzem o nome de autores e que fica muito estranho, né? O autor de Romeu e Julieta é Guillermo. É muito estranho. Mas qual a orientação que eu dou? Vamos seguir o que se usa. Né? Agora, se eu achar estranho e preferir colocar William, essa é a opção minha. Tá? Mas se eu verificar que o autor de Romeo e Julieta é conhecido como Guillermo em espanhol, posso colocar Guillermo também. Mas como a mim me incomoda muito, eu deixaria William. Tá? E as pessoas vão entender também. Né? Então aqui vai aparecer nome de ruas, a ilha de Santo Cristo, né? E aí vamos ir vendo estratégias, possibilidades. Então, especificamente na rua Barão de São Domingos, porque Barão em espanhol Barão, tá? E São Domingos, né? A gente deixa São Domingos ou como se usa São Domingos em espanhol? Aí a gente sabe que é Santo Domingo. Agora, especificamente sobre esse barão, que na verdade não era barão, né? Foi um título que foi dado. Aí. Então, não existe. Eu procurei em espanhol, não existe esse personagem. Não encontrei registro na internet sobre esse personagem em espanhol. Né? Então, se tivesse encontrado, eu ia seguir como se usa traduzir. Como não encontrei, aí eu decido, né? Fica a meu critério. Como foi da Amazonas também, então, por isso que, em homenagem a ele, botaram esse nome numa das ruas do centro de Manaus. Ruas Barão de São Domingo, antiga rua Ramalho Júnior, ângulo tomado de frente, aí tem a fotografia. Na rampa dos remédios, que a rampa é a descida. E que tem no mesmo lugar onde tem a escadaria do remédio, né? E é aquela igreja que eu comentei semana passada, que fica lá em cima, ainda está essa igreja. Aqui está no mapa, né? Aqui aparece a rua. Isso aqui que é a Feira Manaus Moderna, para quem já conhece. Está aqui o Mercado Municipal, Adolfo Lisboa, que chama agora, que é o Mercado Grande, que ele chama na crônica. Está aqui. E anda um pouquinho, tá na parte aqui a beira do rio, né? Isso aqui é o Rio Negro, que hoje está seco. Vi fotografias, me mandaram fotografias agora, como essa parte aqui que é rio, que quando inunda, sobe aqui invade essa parte toda aqui, invadido. Né? Quem é de Manaus sabe que sempre invade isso aqui e às vezes chega até mais em cima. Aqui está a paróquia Nossa Senhora do Remédio. Essa aqui é a Educandus. Né? O Metuatum tem alguns contos, novelas dele que falam de Manaus, né? Antigamente ele passa por aqui, pelos educando, não existia essa ponte. E essa aqui, Feira Manaus Moderna, aqui, que foi tudo aterrado, e que ficava essa ilha que vamos ver de Monte Cristo. Em homenagem ao Monte Cristo, é uma ilha que está na Toscana, né? Na Itália. E quando tem muita enchente, transborda e invade essa parte aqui. Pelo que fala aí, que na enchente, né, entrava nos armazéns que tinha aqui, nessa área, e na Barão de São Domingo, né, aqui. Essa aqui não existia, tá? Repito, o rio chegava, por aqui era água, essa ilha, né? Então essa aqui era a beira do rio, vamos dizer assim. E aí enchia e molhava os armazéns, né? E aí por isso que ele até se pergunta, será que por isso que se chamavam secos e molhados? Que significam? São alimentos sólidos e líquidos. Secos e molhados, aí também conjunto de gêneros alimentícios sólidos e líquidos que se vendem geralmente em mercearias e em outras lojas de varejo. Nessa região, até hoje, em Manaus tem essas lojas que vendem de tudo, dessa parte de grãos, né, de azeites, né, café, né, e outro tipo de comércio a varejo em que se vende esse conjunto de gêneros alimentícios. Então, eu traduzi em espanhol. En la calle Barón de Santo Domingo, el olor húmedo de granos
salía desde los almacenes a la calle y quizás por eso se llamaban almacenes de secos y mojados. Então já expliquei o nome, porque outra explicação eu já tinha comentado semana passada de estiva, né? A palavra estiva hoje em dia faz referência a grãos, né? Mas eu procurei no dicionário nenhum fala isso. Mas a gente sabe que em outro lugar do Brasil tem um empório que chama empório estiva, né? Na dúvida, a gente vai no dicionário. E não existe tradutor que faça uma tradução, que trabalhe com tradução, que não se utiliza do dicionário. Isso é. Bom, hoje em dia é a mesma coisa com os tradutores automáticos, né? E com a chamada inteligência artificial, que é o desdobramento disso, né? Hoje em dia, um tradutor, assim como eu coloco para você no Google, né? Há outro programa que se utiliza pelos tradutores profissionais, né? É um aliado do tradutor. Então, assim como não se pensa em traduzir sem utilizar o dicionário, hoje em dia, nesse momento, 2023 e até antes, já, né? Os tradutores, qualquer tradutor, usa também essas ferramentas digitais que nos permite auxiliar na tradução. Esses tradutores automáticos são uma ferramenta para o tradutor e não uma ameaça de que vai tirar o emprego do tradutor. Como traduziu o Google? Traduziu por estivadores, né? Porque estivador, porque vem dos navios, né? De carga, e se confundiu, o Google botou estivadores, né? Mas na verdade está fazendo referência aos alimentos, né? Então esses estivas são os grãos, né? Y por eso que prefiero trabajar con grãos, los granos. El olor húmedo de granos salía desde los almacenes, ¿eh? A la calle, y quizás por eso se llamaban almacenes de secos y mojados. Está fazendo jogo, acredito eu, porque existe hoje em dia né, esse tipo de comércio, de loja, né, que se chama popularmente secos e molhados, porque vende esses alimentos, tanto em grãos quanto também líquido, né? Por exemplo, o azeite. Agora, como mudar isso para o espanhol? Existe uma expressão assim em espanhol? Eu não conheço, procurei, não achei. E aí, eu deixei secos e mojados, que é a tradução de secos é igual, molhados, mojados, porque mantém a ideia, fica claro. Alguns costumes são específicos dos lugares, e mesmo, por exemplo, dentro do Brasil, às vezes não tem costume que no norte todo mundo conhece, você vai para o sul e ninguém conhece. A literatura nos ajuda a conhecer um pouco dos costumes, dos usos, né? De cada região, e no caso das crônicas, especificamente das crônicas urbanas, das cidades específicas do cronista, que o cronista está falando. Lembra que eu falava isso de levar o texto até o leitor, ou levar o leitor até o texto, né? Até o contexto do texto, né? Isso também é interessante. Uma das maneiras de a gente aprender uma língua é através da tradução, né? Antigamente, assim que aprendia, né? Hoje em dia, o ensino da língua é mais pela fala, né? E pela comunicação, mas antigamente era pelos textos, então, e se aprendia traduzindo, né? Então, para quem que aproveita a tradução para aprender um pouco da língua, né? Ou da língua, porque a gente acaba aprendendo as duas línguas na tradução. Continuando aqui. O cheiro de borracha que era trazido pelos ventos do leste da ilha de Monte Cristo. Traduzindo, el olor a caucho que traían los vientos del este de la isla Monte Cristo. A questão da ilha de Monte Cristo. Claro, a gente botar na ilha de Monte Cristo na internet vai aparecer essa ilha famosa, você já deve ter ouvido falar, né? Que fica na Toscana, na Itália, na região da Toscana, na Itália, né? No Mediterrâneo. E então aí isso é fácil, porque aí a gente procura
como é em espanhol a ilha de Monte Cristo, né? E aí aparece como isla de la isla Monte Cristo. Aqui está como ilha de Monte Cristo, aí traduz por Isla Monte Cristo. Não sei se esse D a gente deixaria. O caso de Barão também tem um D em la calle Barão de Santo Domingo, porque em português está na rua Barão de Santo Domingo. Poderia ser em la calle Barão Santo Domingo. Poderia ser, porque esse D dá a impressão que fosse de um lugar chamado Santo Domingo, mas na verdade não é de nenhum lugar chamado Santo Domingo, né? Então esse D, talvez a gente poderia tirar e deixar só o Barão Santo Domingo, né? Isla Monte Cristo. Tá? Aqui seria isla com minúsculo, mas ele deixou e se usa como Ilha de Monte Cristo porque passa a ser um nome próprio. E, aliás, hoje em dia nem existe mais a ilha, né? nem ilha mais é. Né? Antes era uma ínsula, como dizia, mas agora nem isso, né? É só local. O aroma do xarope de Guaraná da fábrica Luceia e Andrade. É a fábrica Andrade que fazia o Guaraná, né? Isso no século passado. O aroma del jarabe de Guaraná de la fábrica Luceia e Andrade. Eu mantive o mesmo nome, porque esse nome até em português não se usa assim, né? Não sei qual é a origem desse nome. Né? Andrade, sim, xarope. Aí a gente, todo mundo sabe o que é xarope, né? Mas na hora de traduzir fica a dúvida, né? Como é que eu vou traduzir por jarabe? O que é xarope? Para a farmácia, solução muito concentrada de açúcar com substâncias aromáticas ou medicamentosas. Solução muito concentrada de açúcar misturada com sumo de fruta. E vem do árabe, sharab, né? Que significa bebida. Isso está na Infopédia. E o que é jarabe? Mais para remédio, né? Mas também vem do árabe hispânico, sarab, e este do árabe clássico, que é sarab, que significa bebida. Bebida que se hace cociendo azúcar en agua hasta que se espesa, añadiéndole zumos refrescantes ou sustancias medicinais. Eu decidi deixar como jarabe. O cheiro de biscoito da fábrica Paraguara, que exalava na rua 24 de maio, até agora é a rua 24 de maio, e da Modelo, e da fábrica Modelo, tá? E também de alimentos. Tá? E na rua Joaquim Nabuco, como ficaria em espanhol? Botei assim. El olor a galletas, em espanhol usa no plural, el olor a galletas, porque não é o olor de um biscoito só, né? De la fábrica Paraguara, né? De la calle 24 de mayo e de la Modelo, você está falando da fábrica Paraguara, né? Aqui em português, fábrica Paraguara, e da Modelo, fábrica Modelo, de la calle Joaquim Nabuco. Eu fiz a tradução do nome Joaquim Papaguara, perdão. Fui lá, fábrica Papaguara. Aí aparece na página deles, tá? papaguara.com.br. Somos a Papaguara, nome da tribo indígena amazônica, forma de reconhecer as matrizes geracionais de um povo, sua raça, sua história e sua crença. A Amazônia é exuberante em suas paisagens e sabores, características que traçaram nossa história desde 1962, quando foi fundada a nossa indústria em Manaus. Né? Atualmente, a fábrica de biscoito, bolacha, achocolatados, recheados, wafer e pães de queijo, feito com amor, trabalho e dedicação. E a outra que se chama Fábrica Modelo, né? Aqui, Fábrica Modelo Limitada. Está até agora aí aparecendo no mapa, né? Apareceu a fotografia e aparece aqui mais em cima. Depois vem a Cantina Português, que também não existe mais, procurei, não existe mais, mas os lugares da rua existem, mas não, essa chamada Cantina Português não existe mais. Português. O aroma doce da Cantina do Português, na Henrique Martins, entre a rua Lobo da Almada e Instalação. Para quem conhece
Manaus, a instalação é a rua que desce, né? Mas tem o teatro de instalação, né? Um dos teatros antigos que tem em Manaus, é um quarteirão, né? Em que agora há outro comércio, mas não tem nenhuma cantina do português em espanhol. Então, o dulce aroma de la cantina del portugués de la Enrique Martins entre las calles Lobo da Almada e Instalación. Entre las calles Lobo da Almada, deixa igual, e Instalação, né? Porque se começa com I, o som de I, muda, a conjunção muda para E. Instalação, em português e em espanhol existe instalação. Eu fiz a tradução. Em espanhol já existiu essa cedilha. Eu que leio texto literário do século XV, aparece essa cedilha. Tá? Hoje em dia não se usa mais, né? Tem que traduzir, porque em outros idiomas não tem essa cedilha, né? Se eu trocasse o doce aroma por el aroma dulce, ficaria certo também? Sim, el aroma dulce, em português como em espanhol, né? A ordem pode mudar, às vezes muda, né? Porque não é a mesma coisa uma boa mulher do que uma mulher boa. Mas o que muda? No que você está dando ênfase? Então, se você diz o aroma doce da cantina, e por isso que ficou muito... É bom manter isso, como quem foi o Emerson, que comentou. Porque como se trata de aromas, de cheiros, né? Então, o mais importante daqui seria o aroma, e não o doce, porque poderia ser um aroma salgado, um aroma outro, mas o mais importante é o aroma, né? Porque está falando disso, né? Está falando dos cheiros, dos aromas. Né? Em português e espanhol, o que tem mais importância a gente coloca primeiro, né? Em destaque, né? Começa com isso. Mas o que faz diferença para essa crônica é o aroma. O aroma dulce de la cantina del português de Enrique Martins. Obrigado, Emerson, com a sua participação. Senhora, professor. Em português, o cheiro de sexo da Itamaracá, que desde cedo nos diziam ser a fragrância do pecado, e por isso desejávamos tanto. Esse aqui foi bem poético, né? Bem poético isso, né? O cheiro de sexo da Itamaracá, está falando da rua, né? Então é a rua Itamaracá. Tá vendo que já não repete? Não precisa repetir. Em espanhol também não. Ser a fragrância do pecado. Olha como o cheiro, né? O aroma e agora a fragrância. Como vai a matice, né? Dos sinônimos. A fragrância do pecado e por isso desejávamos tanto. El olor del sexo. Aí, el olor de sexo ou o olor del sexo não é exatamente a mesma coisa, porque não é olor a sexo, é metafórico isso, é um ambiente, não é exatamente o cheiro, né? É um ambiente. Ele está metaforicamente falando de cheiro, né? Mas não é bem o cheiro, né? El olor del sexo em Itamaracá, ou poderia ser em la Itamaracá, porque em la Fica calle... melhor, né, professor? Porque é rua e não é um município, né? Isso, legal. El olor del sexo en la Itamaracá, que desde pequeno, aí está, que desde cedo, tá? Ou seja, desde criança, né? Desde garotos, né? Desde garoto, tá? Criança não, mas desde garoto. Aí você, tá? Que desde pequeños nos decían que era la fragancia, continua a fragancia também, só muda o acento, né? Precisa acento gráfico. Decían que era la fragancia del pecado. Ese está muy bueno. Y por eso lo deseábamos tanto. Porque es metafórico. Por eso que yo repito, está muy bien lograda, diríamos en español, lograda, né? Muito bem escrita essa parte aqui, bem poética. Desejávamos tanto. Aqui eu botei o lo, né? Lo deseábamos tanto. Sí, ese olor del sexo, por eso ese lo, eu botei como fazendo referência ao olor del sexo. Mas isso é metafórico, repito. Ou seja, o que está falando é o desejo de experimentar, né, a relação sexual. Né? Perceba, o olor del sexo em la Itamaracá
que desde pequeños nos decían que era la fragancia del pecado y por eso lo deseábamos tanto. Mas não sei se está em espanhol, ficou tão poético como está em português. Agora, esse tão poético, claro, teria que ser uma aula de literatura, a gente explica essas coisas, né? Porque não é somente que eu gostei ou não gostei, né? Porque quais são motivos para... quais são os critérios literários, poéticos, né? Metafóricos, que eu uso aqui, para considerar essa uma sentença, né? Muito bem escrita. Podemos parar por aqui. Algumas coisas já estão aqui embaixo, outras fui incluindo hoje, mas vou mandar para vocês, né? Monte Cristo, aqui, aí da rua, da cantina. Tá, aqui, então, já mandei para vocês do Paulo Rosa, a referência. Esse Boca do Boca, e aí por que chama assim? Eu acho que é bom também essa ideia de conhecer os lugares, né? Que é uma reportagem que saiu na crítica, né? Conheça locais históricos que mudaram de nome em Manaus com o passar dos anos. E essa aqui, aí aparecem várias ruas, né? E aqui é esse Boca do Boca. Como hoje dediquei mais aos lugares, rua e como traduzir nome próprio, no próximo já volto a trabalhar com vocabulário, né? E aí vamos também no dicionário ver o verbo perambular, que em português existe perambular e deambular, que vem do latim. Mas em espanhol não existe deambular, são sinônimos, né? Em português são sinônimos. Em espanhol existe deambular, que significa o mesmo, mas não existe perambular. Aí outro que tinha falado de tatear, né? Mas no sentido metafórico, que ele figurado, né? Eu falo metafórico porque ele trabalha com literatura, né? O linguista diz que é sentido figurado. Tá? Como eu trabalho mais com literatura, falo metafórico. Mas pode entender como figurado. Em espanhol existe tienta, né? E de tentar, né? E atientas, a locução adverbial atientas, né? E tocando, né? Perceber com o sentido do toque. Paramos por aqui, vamos continuar na próxima semana para finalizar, tá? Agradeço a participação de vocês e a paciência. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa tarde.